Bíblia. Você escreveu perguntando a razão de um incrédulo que vive de modo honesto, que é justo, amoroso, fiel à esposa, livre de vícios, que sai para jogar futebol com os amigos. Por que não iria ele para o céu, enquanto um marginal, que apenas creu em Jesus como seu Salvador, recebe o perdão de todos os seus pecados e vai morar no céu com Cristo? Por quê? Por que isso? Que injustiça é essa? Bem, a resposta à sua dúvida é que, para limpar o pecado do homem, era preciso um sacrifício de sangue, de uma vítima pura e sem defeito que substituísse o homem no juízo de Deus. Ninguém será salvo por seu bom proceder, porque o padrão de Deus para o homem perfeito é Cristo, que era sem pecado. Eu e você nascemos pecadores, portanto nós já começamos a nossa vida com o pé esquerdo se tentássemos imitar a Cristo. Nós precisamos de um Salvador. Veja o que Deus diz do homem no seu estado natural, seja ele um Bin Laden ou uma Madre Teresa de Calcutá. Deus diz assim: não há um justo, nenhum sequer, e isso inclui a mim e a você. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo em Romanos 3, 10 a 20. Olhar para um cidadão honesto, bom, justo, fiel à esposa, porém incrédulo, e achar que ele possa merecer a salvação eterna por causa da sua conduta exterior, é como a Chapeuzinho Vermelho acreditar que aquela bondosa velhinha de olhos grandes, nariz grande e boca grande era mesmo sua vovozinha. Na história, Chapeuzinho Vermelho quase paga com a vida por não perceber que o lobo mau tinha engolido a vovó. Nós já nascemos engolidos pelo lobo mau do pecado, ainda que a nossa aparência exterior seja da bondosa vovozinha. De vez em quando, os olhos grandes, o nariz grande e a boca grande do lobo mau que nos engoliu aparece nas nossas atitudes, porém, mais em uns do que em outros, que fingem melhor. Não é? Não tem pessoas muito boas e menos boas, tem pessoas mais fingidas, pessoas mais cordatas, mas todos são pecadores, todos são perdidos, todos estão nascidos em pecado. Assim como o caçador da história da Chapeuzinho Vermelho, somente Cristo pode destruir esse lobo mau em nós. E é por isso que sem um Salvador, ninguém poderá ser salvo, nem o seu amigo bonzinho, justo, honesto, fiel à esposa, trabalhador, incrédulo, porém incrédulo. Talvez você fique confuso, porque você vê na TV pregadores de quem você não compraria um carro usado, de tão picaretas que são, ou então pessoas que se dizem crentes e são desonestas, implacáveis, invejosas, piores até do que muitos marginais. Não se engane, porque Jesus previu que muitos diriam Senhor, Senhor, só da boca para fora. Onde está a diferença, então? Uma pessoa que, pela ação do Espírito Santo, ao lhe aplicar a palavra de Deus, recebe vida para sentir o peso de seus pecados e crer em Cristo como Salvador, recebe então o selo do Espírito Santo para habitar nela. Desse ponto em diante, ela já está salva e nunca, 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 nunca irá para a perdição, como as demais pessoas. Em João 10, 28, Jesus prometeu: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Repare que é Jesus quem dá a vida eterna, não é a pessoa quem conquista a vida eterna, como se fosse uma recompensa por bom comportamento. Não. Os que acham que possuem um bom comportamento nunca irão crer em Cristo, porque ao se considerarem bonzinhos assim, planejam salvar a si mesmos pelo seu bom comportamento. Não precisam de um Salvador. Diga para um religioso
Diga para o religioso fariseu que a sua religião, a sua fidelidade, a sua caridade, etc., até o seu conhecimento da Bíblia, não poderão salvá-lo e você verá os olhos do lobo mau nele ficarem injetados de ódio. Você mexeu no ego. Você não mexeu naquele ego inflado, porque ele se considera a última bolacha do pacote em termos de bondade, quando ele se compara com os vis pecadores ao seu redor. Se eu precisasse desenhar esse comportamento, eu emprestaria o desenho que Jesus já fez lá em Lucas, capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 10 a 14. Bye.